sereno. Um sorriso largo. Um olhar tranquilo. Esta é a nova Ana Carolina Oliveira, a mãe de Isabela Nardoni, que hoje consegue ver a vida de outra forma. Desde que aconteceu, eu sempre falei, sempre quis, a minha busca era voltar a ser feliz. Um exemplo de superação que vai ser mostrado para todo o país. Mas como ela conseguiu se reerguer? Óbvio que é uma ferida que ela vai estar sempre aqui, hoje um pouco mais cicatrizada. A vida nova ao lado do marido. O Vinícius sempre quis casar. Vou contar. Pode contar. O nascimento do filho Miguel. Não sei se eu pensava que tudo isso pudesse acontecer na minha vida de novo. Como Ana Carolina lida com as recordações da filha Isabela Nardoni? Você pretende contar para ele o que aconteceu com a irmã? Você ainda sonha com a Isabela? Uma prova de que, apesar de tudo, é possível ser feliz e recomeçar. Essas imagens traduzem uma história quase inacreditável de superação. Uma mãe que perdeu a filha de maneira covarde, que teve sua dor exposta para todo o país. Hoje consegue sorrir de novo, após sua segunda gravidez. Ana Carolina Oliveira, a mãe de Isabela Nardoni, foi capa de uma revista há 3 meses, quando ainda estava grávida. A notícia rapidamente se espalhou por portais da internet. Hoje, após o nascimento do bebê, ela aceitou dar sua primeira entrevista para um programa de TV. Em 2008, Isabela Nardoni tinha 5 anos. Quando foi jogada da janela do apartamento do pai. O homem e a madrasta da menina foram condenados pelo que aconteceu. Minha conversa hoje, Gugu, é com uma mulher que é um exemplo de superação. Ana Carolina Oliveira. Há 3 meses, uma foto dela grávida ao lado do marido repercutiu em todos os meios de comunicação. 8 anos depois de encarar a pior dor que uma mãe pode sentir, Ana Carolina volta a emocionar o Brasil. Desta vez, com um sorriso largo no rosto, a experiência novamente da maternidade e a chance e a coragem de reescrever a própria história. É isso? É. Tá feliz? Estou muito feliz. É um momento muito especial na sua vida, né? Um momento diferente, outra expectativa, casada, com um companheiro, então... Não teria como explicar, só alegria. Miguel está com um pouco mais de 1 mês de vida, né? Fruto de um amor que transformou a sua vida. Exato. Né? Que amor é esse? A gente está muito feliz, a gente viveu cada etapa do nosso relacionamento de uma forma legal, de uma forma bonita, sempre com muito companheirismo. E aí, depois de tudo isso, vem o maior fruto do nosso amor, que é o Miguel. Em instantes, Ana Carolina conta como foi descobrir que estava grávida novamente. Antes, ela explica como conheceu o marido. Eu e o Vinícius, a gente se conheceu numa festa de um bar aqui próximo à nossa casa. E a gente conheceu através de amigos em comum. Nesse dia, a gente não... só ficou se olhando e tudo mais. E aí no outro final de semana a gente se encontrou numa outra festa. E daí a gente começou um relacionamento que dura até hoje.
Tudo aconteceu em 2010, logo depois do julgamento do caso Isabela. Vinícius sabia de tudo que Ana Carolina estava enfrentando. Ele sabia quem era você? Ah, sabia, sempre soube. Como que ele reagiu? Eu não acho que para ele tenha sido o momento mais fácil da vida dele, até porque ele entrava numa situação do qual ele não tinha vivido. Mas a gente sempre conversou muito sobre o assunto, ele sempre me respeitou muito, foi meu parceiro, meu companheiro, e acho que isso fez a diferença. Os dois se conheceram e começaram a namorar apenas um mês antes de uma longa viagem que já estava marcada. Foi uma viagem até por recomendação médica, assim, era importante por quê? Na verdade foi logo depois do julgamento que eu fui. Assim, a cabeça tá confusa, a vida tá confusa, então era meio que um reencontro comigo mesma. Decidi por ir, conversei com ele, falei, então a gente viveu, foi um mês que a gente ficou junto assim intensamente até eu viajar. Durante esse tempo que eu fiquei lá, a gente se falou todos os dias. Quanto tempo você ficou lá? 6 meses. Vinícius não aguentou e foi ao encontro de Ana Carolina. Ficaram juntos por um mês nos Estados Unidos e voltaram para o Brasil. Foi quando começou a amadurecer a ideia do casamento. A gente tinha planos, a gente se amava muito. Foi acontecer o noivado, pedido de casamento, e aí a gente decidiu. Como que ele te ajudou a superar esse trauma? Porque naquele momento ele te pegou num momento muito fragilizada. Mas foi muito fragilizada, mas também já foi um outro momento de vida, né? Não foi um recém-acontecido ou algo do tipo. Já tinha sido julgamento, então o fato de eu estar lá, de eu ter viajado, de eu ter ficado fora, foi uma descoberta minha para eu voltar a realmente ver quem era eu. E ele foi acompanhando tudo isso comigo, foi me dando força e todas as nossas conversas. O casamento aconteceu há 2 anos, em 2014. E quando foi que vocês começaram a falar sobre a possibilidade de você ser mãe novamente? A chegada de um filho? Quando a gente decidiu casar, a gente tinha um plano assim de, com 1 ano e meio a 2 anos de casado, a gente já queria ter um filho. Então isso foi acontecendo, a gente casou, aí tomou a decisão, agora a gente está mais preparado, estamos juntos e tudo mais, então agora vamos. E aí acabou acontecendo e... Foi planejada então essa gravidez? Foi. O plano deu certo e veio a boa notícia. Ana Carolina Oliveira estava grávida. Ela conta como foi a emoção da descoberta. Eu desconfiei que estava grávida, fiz o teste, estava no trabalho. Aí eu fui até o shopping próximo ao meu trabalho, fiz o teste sozinha. Aí deu positivo, eu comecei a chorar no meio do shopping, não sabia para quem falar, porque eu queria fazer uma surpresa, eu queria contar. E aí eu comprei um presente para ele, escrevi uma carta. E aí liguei pra ele, falei, olha, eu preciso conversar com você. Que presente era esse? Dá pra falar? O que você comprou? Eu comprei um porta-retrato que tinham 3 mãozinhas. O pequeno Miguel chora e a entrevista precisa ser interrompida. Quer? É melhor. Porque ele tá chorando? Quer parar um pouquinho? Vamos parar um pouquinho. Ele... Dá pra ficar mais tranquila, A pedido de Ana Carolina, não vamos mostrar imagens do bebê. Ela e o marido querem evitar a exposição da criança. A entrevista recomeça de onde parou. E como foi que você contou pra ele sobre a gravidez? Como você deu essa notícia? Ele olhava pra mim e falava, não tô acreditando. Ele ficou super surpreso, chorou, se emocionou. Foi bem legal, foi bem bonito. O que você falava na carta? O final da carta era que aqui dentro agora batiam 2 corações por ele. E aí ele ficou, assim, na hora ele meio perdido, não acreditou, ficou super emocionado, a gente se abraçou, chorou junto, porque era realmente o que a gente
estava planejando e querendo, né, naquele momento. E a reação da família? Ah, todos ficaram muito felizes. Queriam essa surpresa, essa outra vida nas nossas vidas, né? Todo mundo sabia que a gente já estava programando, então a notícia é sempre, sim, foi dia de festa. Cada momento da gravidez foi registrado. Neste vídeo, Ana Carolina exibe o barrigão mexendo. Miguel crescia forte. Era a esperança de um recomeço. A ansiedade era tanta no dia do parto que eles acabaram chegando antes do tempo na maternidade. O Vinícius estava super ansioso, aí a gente até saiu para almoçar, aí a gente ainda tinha um tempinho para ir para a maternidade, aí chegou uma hora que eu falei, não, vamos logo, que eu antes de esperar lá do que esperar aqui, que eu já tava, queria ir logo. Bom, voltando então à entrevista que você deu recentemente à revista Veja, você diz assim: no auge dos problemas, você jamais pensou que se casaria na igreja e tivesse um outro filho. Quando foi que você percebeu que estava preparada para recomeçar? Eu acho que quando a minha relação com o Vinícius ela foi fluindo, foi caminhando, os anos foram passando, a gente foi se programando, não sei se eu pensava que tudo isso pudesse acontecer na minha vida de novo, entendeu? Por um tempo a gente fica pensando que não dá para recomeçar, que aquela dor vai ser pro resto da vida. E aí, graças a Deus, ele surgiu na minha vida. E aí, assim, o apoio da família, a estrutura familiar, a minha relação com ele, amigos. Então a coisa foi fluindo e acontecendo. O Vinícius sempre quis casar. Vou contar. Pode contar. O Vinícius sempre quis casar, então a gente tomou essa decisão e realmente foi fluindo, assim. As coisas foram acontecendo de uma forma bem bonita na nossa relação, tudo bem programado. Em instantes, a mensagem que Ana Carolina manda para todas as mães que vivem momentos difíceis. Buscar a felicidade não é tão simples assim. E a entrega do presente inesperado, que vai deixar toda a família feliz. O que será que tem nessa caixa, hein, Gugu? Será que ela vai gostar? Antes, conversamos um pouco sobre Isabela. Você era muito jovem. Você tinha noção de tudo isso naquela época? Olha, demorou um tempo ainda para cair a ficha de que por que tomava aquela proporção, por que tanta repercussão, porque, sim, eu sou uma pessoa normal, que aquela história que você só acha que acontece na casa do vizinho, você só vê as histórias na televisão e nunca imagina que isso possa acontecer com você. Então, essa era a minha realidade. E eu... Demorou para cair a ficha? Demorou para cair a ficha e você via a história todos os dias na televisão e a repercussão e as pessoas te reconhecendo e aí você tem uma hora que você fala, meu Deus, o que está acontecendo na minha vida? O que está acontecendo comigo? E eu acho que tudo que eu passei durante esse tempo e o pós, como as coisas foram acontecendo, fizeram com que eu recuperasse tudo isso, né? Com que eu recuperasse a minha vida, meu eu, a minha família e todos nós, assim, pra gente realmente viver uma vida como a que eu vivia antes de, infelizmente, tudo isso acontecer. Você ainda sonha com a Isabela? Olha, hoje eu sonho com ela sempre, mas hoje eu acho que os sonhos são mais esporádicos, assim. Ela tá sempre presente na minha vida, isso nunca vai apagar, ela vai estar sempre nos meus pensamentos, nas lembranças. Agora com o Miguel, aí fica aquela história, ai, na minha gestação agora, ai, naquela época. Então tem sempre uma lembrança que vem e que ela vai ficar pro resto da minha vida.
Isso é inevitável. Você não separou assim nenhum cantinho especial para Isabela dentro da casa, mas você guarda, obviamente, fotos, Sim. objetos pessoais, né, de lembranças de momentos bons da vida de vocês. Sim, eu tenho fotos, material de escola, roupas, eu tenho tudo dela. Assim, na época, as roupas dela eu doei, porque eu também achava que outras crianças poderiam se beneficiar de tudo que, graças a Deus, ela tinha. Então eu realmente guardei as lembranças, os momentos mais importantes da nossa vida, e eu acho que a maior lembrança está na minha memória, não tem explicação. Hoje, Isabela estaria com 14 anos. E como que você lida com datas, aniversários, né, esses acontecimentos que foram importantes para vocês duas? Olha, é inevitável, né? Aniversário, infelizmente a data do que ela faleceu, que é muito próxima do meu aniversário e próxima do aniversário dela também. Mas eu acho que são datas simplesmente comemorativas. Ela está na minha memória e no meu pensamento o tempo todo. Não é uma data em especial que faz com que seja ou não mais importante, né? É óbvio que as lembranças, elas fluem mais nessas datas, mas ela está no meu pensamento o tempo todo. O tempo todo a gente fala, comenta, e isso hoje é muito normal na minha vida. Mas dois trechos dessa entrevista que você deu à revista Veja. Uma, você diz assim: lutei para voltar a ser feliz, pois essa é a imagem que a minha filha tem de mim. Sim. Né? Esse pensamento foi o que te motivou a retomar a sua vida? A gente sempre foi muito feliz, eu e ela, né? Não tenho o que dizer. E eu, desde que aconteceu, eu sempre falei, sempre quis, a minha busca era voltar a ser feliz. Eu nunca quis me entregar, nunca quis, como dizem, chegar no fundo do poço. Não era o meu objetivo. Então eu procurei a minha ajuda. Óbvio que a minha família, a estrutura de família que eu tenho foi fundamental para que isso acontecesse. Na terapia, rezando. Foi assim que você superou esse trauma? Exato. Aí você supera, vai superando, né? Óbvio que é uma ferida que ela vai estar sempre aqui. Hoje um pouco mais cicatrizada, a vida é diferente, as coisas acontecem. A minha vida hoje é completamente diferente, casada, com filho. Então isso vai fluindo. Então eu determinei, quis como meu futuro que eu pudesse ser feliz de novo. Fui em busca disso. E conquistou essa felicidade? Graças a Deus. Como você acha que a Isabela reagiria, assim, vendo a mãe dela tão feliz? Eu acho algo que você buscou e como você disse agora há pouco, vocês duas eram muito felizes. Então, ela faz parte dessa sua felicidade hoje, ainda assim. Com certeza, que seja na memória, ela faz parte do meu contexto hoje, da minha vida, de tudo. E eu não tenho dúvidas que ela gosta, onde ela estiver, olhando por nós, de me ver nessa situação feliz, porque infeliz, triste, depressiva é algo que ninguém gosta de ver. E pra você ser muito, talvez não hoje, mas você foi muito cobrada por isso? Quer dizer, se você tava sorrindo, as pessoas falavam, nossa, mas tá muito feliz. Tá feliz, nem, né? Passou direito a história. Se você tá triste, ela fica amargurando aquela perda. Infelizmente esse julgamento acontece, né? Se eu saísse na rua e sorrisse, nossa, já passou, ela tá muito feliz. Muito triste, chorando, nossa, a coitada vive aí, chorando, se lamentando. E é difícil até você encarar, você não saber como... Você tá passando por uma situação difícil e também não saber como você deve ou se comporta. Isso fica bastante confuso na cabeça, mas graças a Deus passou e a gente superou. Houve uma repercussão muito grande, inevitável, do caso.
e automaticamente um assédio gigantesco. Uma manifestação enorme de carinho, de amor, né, de pessoas que você sequer conhece. E ao mesmo tempo um assédio que eu acredito que deve ter te incomodado, né? Como foi lidar com tudo isso? Olha, eu realmente peguei pra mim aquela energia, porque você vê que ainda existem pessoas muito boas no mundo, pessoas que torcem por você, pessoas que sofrem, que sentem. Então, no mesmo tempo que as pessoas abordavam, dizendo, nossa, na época eu estava grávida, eu sofri muito com você, e você vê que as pessoas querem te ajudar, te mandar uma energia positiva, e não tenha dúvidas que isso fez muita diferença na época. E ainda faz, né? As pessoas são super carinhosas, me tratam super bem, eu não tenho do que reclamar, do que isso fez a diferença, e o quanto é bom na vida você perceber que as pessoas estão do seu lado, estão te apoiando, enfim. Agora tem um outro lado ruim, né? Porque, igual recentemente até você falou que você já foi parada até para dar um autógrafo. Parada na rua para isso, né? Foi uma situação assim, eu era uma menina, eu acho que ela também não tinha noção do que acontecia. Aí eu expliquei pra ela que eu não era nenhuma famosa, que eu não ia dar um autógrafo. Enfim, foi uma situação assim que eu até consegui sair, mas é complicado, porque eu não sou nenhuma famosa, nenhuma atriz, nenhuma nada pra dar autógrafo. Pergunto sobre como Ana Carolina vai explicar a história de Isabela para o pequeno Miguel quando ele crescer. Você pretende contar para ele o que aconteceu com a irmã? Olha, pra falar a verdade, eu ainda nem pensei como vai ser essa conversa. Mas é óbvio que ela um dia vai acontecer, que um dia ele vai saber, até porque as redes sociais estão aí, a internet está aí, são coisas que não se apagam, e ele vai saber, e tá tudo ali. Então não tem como eu evitar ou contar algum outro tipo de história. Óbvio que algumas coisas, alguns detalhes, assim, eles talvez não numa data, numa outra, então tudo isso vai fluir de acordo. Eu vou procurar fazer da forma mais natural possível. Quando o assunto é o marido, Carol se derrete. Ela conta com orgulho que Vinícius se revelou um paizão. Agora, a pergunta que não quer calar, hein, Gugu? Como o Vinícius se revela agora como pai? Você tá conhecendo um outro lado dele. Exato. Assim, no começo ele ficou mais perdido, né? Porque pai de primeira viagem, você não sabe como o bebê vai reagir e tudo mais. Mas graças a Deus o Miguel sempre foi um bebê bem tranquilo, dormia tranquilo e tal. E ele é super presente, faz tudo, troca fralda, dá banho. É mesmo? Ele faz o que precisar dele, ele tá fazendo. A sintonia entre Carol e Vinícius parece perfeita, mas tem uma coisinha que divide o casal. Agora, eu soube, tá? Eu acho que vocês devem estar tendo algum problema com relação a isso. Porque eu soube que o Vinícius é palmeirense doente. E você é uma corintiana. Sou corintiana. Moral da história, como vai ficar o Miguel aí no meio de vocês dois? A gente fez um combinado, né? Se tivéssemos uma menina, ela seria corintiana. Ah, é? Se tivéssemos um menino, ele seria palmeirense. Ou seja, não tem jeito. Não tem jeito. Você vai ter que engolir. Miguel já é palmeirense. Já é palmeirense de coração. Chegou a hora de presentear o pequeno Miguel. Veja o que a nossa produção aprontou. É um presente pro Miguel. Mas acho que o papai vai ficar mais feliz. Tá bom. O que será que tem nessa caixa, hein, Gugu? Será que ela vai gostar? Abra, porque é com carinho, muito carinho. Primeiro, obrigada. Vamos ver. Com certeza o papai vai gostar muito mais. Aí, veja bem, hein? Autografado, tá bom? Pelo time.
Uau! Não, papai vai gostar muito. Viu que legal? Olha só que legal. Um bolezinho do Palmeiras. Tenho até que cantar o hino pra ele dormir. É mesmo? Então, gente, não tem uma maneira melhor do que terminar. Canta o hino pra gente? Não? Aí é demais. Aí é demais? Aí é demais. Eu confesso que eu ainda sou corintiana e vou continuar sendo. Rede Nacional, melhor não. Mas tá aqui, ó. Pro Miguel, pro papai, pra você. Estamos diante de uma mãe que teve a chance de recomeçar e que tem planos para o futuro. Você conquistou uma felicidade que foi muito batalhada por você, deu a volta por cima. O que mais você quer da vida? O que mais você espera da vida, Carol? Eu acho que é deixar a vida acontecer, né? Eu busco todos os dias, acordo todos os dias, agradeço a Deus, busco essa minha felicidade diariamente, busco esse companheirismo, quero cuidar da minha família, quero construir uma família, já construí, mas se Deus quiser a nossa família ainda aumenta. É mesmo? Ou seja, tem planos para um segundo filho. Para um terceiro filho. Para um terceiro, verdade. No caso, para um terceiro filho, mas eu quero continuar nesse ritmo de vida, nessa conquista que eu tive, e daqui para frente só conquistando mais e mais, e fazer com que a vida seja assim, feliz, leve e feliz, exato. Bom, inevitavelmente você virou um exemplo de força, de superação para milhares de pessoas. Né? Que mensagem você daria, principalmente para as mulheres, né, que passaram por uma perda, um momento difícil, assim como você enfrentou e conseguiu dar a volta por cima? Que mensagem você deixaria, Carol, assim, para essas mulheres? Olha, eu acho que as pessoas, elas são muito diferentes umas das outras, né? Mas eu acho que existe a chance de você conseguir passar por cima. Óbvio que algumas pessoas encaram de uma forma mais fácil, outras mais difíceis. Eu falo bastante em felicidade porque eu acho que é a busca da vida. Hoje em dia as coisas são tão difíceis pra gente, a gente passa por cada situação difícil, que buscar a felicidade não é tão simples assim. Mas eu acho que existe a possibilidade de que as pessoas podem conseguir. É um recomeço. É um recomeço. É isso. Muito obrigada pela sua entrevista. Imagina. Obrigada a você. Lembranças de momentos bons da vida de vocês? Sim, eu tenho fotos, material de escola, roupas, eu tenho tudo dela. Assim, na época, as roupas dela eu doei, porque eu também achava que outras crianças poderiam se beneficiar de tudo que, graças a Deus, ela tinha. Então eu realmente guardei as lembranças dos momentos mais importantes da nossa vida e eu acho que a maior lembrança está na minha memória, não tem explicação. Hoje, Isabela estaria com 14 anos. E como que você lida com datas, aniversários, né? Esses acontecimentos que foram importantes para vocês duas? Olha, é inevitável, né? Aniversário, infelizmente a data do que ela faleceu, que é muito próxima do meu aniversário e próxima do aniversário dela também. Mas eu acho que são datas simplesmente comemorativas. Ela está na minha memória e no meu pensamento o tempo todo. Não é uma data em especial que faz com que seja ou não mais importante, né? É óbvio que as lembranças, elas fluem mais nessas datas. Mas ela está no meu pensamento o tempo todo. O tempo todo a gente fala, comenta. E isso hoje é muito normal na minha vida. Mas os trechos dessa entrevista que você deu à revista Veja. Uma você diz assim: lutei para voltar a ser feliz.
pois essa é a imagem que a minha filha tem de mim. Sim. Né? Esse pensamento foi o que te motivou a retomar a sua vida? A gente sempre foi muito feliz, eu e ela, né? Não tenho o que dizer. E eu, desde que aconteceu, eu sempre falei, sempre quis, a minha busca era voltar a ser feliz. Eu nunca quis me entregar, nunca quis, como dizem, chegar no fundo do poço. Não era o meu objetivo. Então eu procurei a minha ajuda. Óbvio que a minha família, a estrutura de família que eu tenho foi fundamental para que isso acontecesse, na terapia, rezando. Foi assim que você superou esse trauma? Exato. Aí você supera, vai superando, né? Óbvio que é uma ferida que ela vai estar sempre aqui. Hoje um pouco mais cicatrizada, a vida é diferente, as coisas acontecem. A minha vida hoje é completamente diferente, casada, com filho. Então isso vai fluindo. Então eu determinei, quis como meu futuro que eu pudesse ser feliz de novo. Fui em busca disso. E conquistou essa felicidade? Graças a Deus. Como você acha que a Isabela reagiria, assim, vendo a mãe dela tão feliz? Algo que você buscou e como você disse agora há pouco, vocês duas eram muito felizes. Então, ela faz parte dessa sua felicidade hoje, ainda assim. Com certeza, que seja na memória, ela faz parte do meu contexto hoje, da minha vida, de tudo. E eu não tenho dúvidas que ela gosta, onde ela estiver, olhando por nós, de me ver nessa situação feliz, porque infeliz, triste, depressiva é algo que ninguém gosta de ver. E pra você ser muito, talvez não hoje, mas você foi muito cobrada por isso? Quer dizer, se você tava sorrindo, as pessoas falavam, nossa, mas tá muito feliz. Tá feliz, nem, né? Passou direito a história. Se você tá triste, ela fica amargurando aquela perda. Infelizmente esse julgamento acontece, né? Se eu saísse na rua e sorrisse, nossa, já passou, ela tá muito feliz. Muito triste, chorando, nossa, coitada, vive aí, chorando, se lamentando. E é difícil até você encarar, você não saber como... Você tá passando por uma situação difícil e também não saber como você deve ou se comporta. Isso fica bastante confuso na cabeça, mas graças a Deus passou e a gente esperou. Houve uma repercussão muito grande, inevitável, do caso. E automaticamente um assédio gigantesco. Uma manifestação enorme de carinho, de amor, né, de pessoas que você sequer conhece. E ao mesmo tempo um assédio que eu acredito que deve ter te incomodado, né? Como foi lidar com tudo isso? Olha, eu realmente peguei pra mim aquela energia, porque você vê que ainda existem pessoas muito boas no mundo, pessoas que torcem por você, pessoas que sofrem, que sentem. Então, no mesmo tempo que as pessoas abordavam, dizendo, nossa, na época eu estava grávida, eu sofri muito com você, e você vê que as pessoas querem te ajudar, te mandar uma energia positiva, e não tenha dúvidas que isso fez muita diferença na época. E ainda faz, né? As pessoas são super carinhosas, me tratam super bem, eu não tenho do que reclamar, do que isso fez a diferença e o quanto é bom na vida você perceber que as pessoas estão do seu lado, estão te apoiando, enfim. Agora tem um outro lado ruim, né? Porque, igual recentemente até você falou que você já foi parada até para dar um autógrafo. Parada na rua para isso, né? Foi uma situação assim, eu era uma menina, eu acho que ela também não tinha noção do que acontecia. Aí eu expliquei pra ela que eu não era nenhuma famosa, que eu não ia dar um autógrafo. Enfim, foi uma situação assim que eu até consegui sair, mas é complicado, porque eu não sou nenhuma famosa, nenhuma atriz, nenhuma nada pra dar autógrafo. Pergunto sobre como Ana Carolina vai explicar a história de Isabela para o pequeno Miguel quando ele crescer. Você pretende contar para ele o que aconteceu com a irmã? Olha, pra falar a verdade, eu ainda nem
pensei como vai ser essa conversa. Mas é óbvio que ela um dia vai acontecer, que um dia ele vai saber, até porque as redes sociais estão aí, a internet está aí, são coisas que não se apagam e ele vai saber e tá tudo ali. Então não tem como eu evitar ou contar algum outro tipo de história. Óbvio que algumas coisas, alguns detalhes, assim, eles talvez não numa data, numa outra, então tudo isso vai fluir de acordo. Eu vou procurar fazer da forma mais natural possível. Quando o assunto é o marido, Carol se derrete. Ela conta com orgulho que Vinícius se revelou um paizão. Agora, a pergunta que não quer calar, hein, Gugu? Como o Vinícius se revela agora como pai? Você tá conhecendo um outro lado dele. Exato. Assim, no começo ele ficou mais perdido, né? Porque pai de primeira viagem, você não sabe como o bebê vai reagir e tudo mais. Mas graças a Deus o Miguel sempre foi um bebê bem tranquilo, dormia tranquilo e tal. E ele é super presente, faz tudo, troca fralda, dá banho. É mesmo? Faz o que precisar dele, ele tá fazendo. A sintonia entre Carol e Vinícius parece perfeita, mas tem uma coisinha que divide o casal. Agora, eu soube, tá? Eu acho que vocês devem estar tendo algum problema com relação a isso. Porque eu soube que o Vinícius é palmeirense doente. E você é uma corintiana. Sou corintiana. Moral da história, como vai ficar o Miguel aí no meio de vocês dois? A gente fez um combinado, né? Se tivéssemos uma menina, ela seria corintiana. Ah, é? Se tivéssemos um menino, ele seria palmeirense. Ou seja, não tem jeito. Não tem jeito. Você vai ter que engolir. Miguel já é palmeirense. Já é palmeirense de coração. Chegou a hora de presentear o pequeno Miguel. Veja o que a nossa produção aprontou. É um presente pro Miguel. Mas acho que o papai vai ficar mais feliz. Tá bom. O que será que tem nessa caixa, hein, Gugu? Será que ela vai gostar? Abra, porque é com carinho, muito carinho. Presente. Obrigada. Vamos ver. Com certeza o papai vai gostar muito mais. Ai, veja bem, hein? Autografado, tá bom? Pelo time. Uau! Não, o papai vai gostar muito. Viu que legal? Olha só que legal. Um bolezinho do Palmeiras. Tenho até que cantar o hino pra ele dormir. É mesmo? Então, gente, não tem uma maneira melhor do que terminar. Canta o hino pra gente? Não. Não? Aí é demais. Aí é demais? Aí é... Tudo aconteceu em 2010, logo depois do julgamento do caso Isabela. Vinícius sabia de tudo que Ana Carolina estava enfrentando. Ele sabia quem era você? Sabia, sempre soube. Como que ele reagiu? Eu não acho que pra ele tenha sido o momento mais fácil da vida dele, até porque ele entrava numa situação do qual ele não tinha vivido. Mas a gente sempre conversou muito sobre o assunto, ele sempre me respeitou muito, foi meu parceiro, meu companheiro e acho que isso fez a diferença. Os dois se conheceram e começaram a namorar apenas um mês antes de uma longa viagem que já estava marcada. Foi uma viagem até por recomendação médica, assim, era importante por quê? Na verdade foi logo depois do julgamento que eu fui. Assim, a cabeça tá confusa, a vida tá confusa, então era meio que um reencontro comigo mesma. Decidi por ir, conversei com ele, falei. Então a gente viveu, foi um mês que a gente ficou junto assim intensamente até eu viajar. Durante esse tempo que eu fiquei lá, a gente se falou todos os dias. Quanto tempo você ficou lá? 6 meses. Vinícius não aguentou e foi ao encontro de Ana Carolina. Ficaram juntos por um mês nos Estados Unidos e voltaram para o Brasil.
foi quando começou a amadurecer a ideia do casamento. A gente tinha planos, a gente se amava muito, foi acontecendo noivado, pedido de casamento, e aí a gente decidiu. Como que ele te ajudou a superar esse trauma? Porque naquele momento ele te pegou num momento muito fragilizada. Mas foi muito fragilizada, mas também já foi um outro momento de vida, né? Não foi um recém-acontecido ou algo do tipo. Já tinha sido o julgamento, então o fato de eu estar lá, de eu ter viajado, de eu ter ficado fora, foi uma descoberta minha para eu voltar a realmente ver quem era eu. E ele foi acompanhando tudo isso comigo, foi me dando força e todas as nossas conversas. O casamento aconteceu há 2 anos, em 2014. E quando foi que vocês começaram a falar sobre a possibilidade de você ser mãe novamente? A chegada de um filho? Quando a gente decidiu casar, a gente tinha um plano assim de, com 1 ano e meio a 2 anos de casado, a gente já queria ter um filho. Então isso foi acontecendo, a gente casou, aí tomou a decisão, agora a gente está mais preparado, estamos juntos e tudo mais, então agora vamos. E aí acabou acontecendo e... Foi planejada então essa gravidez? Foi. O plano deu certo e veio a boa notícia. Ana Carolina Oliveira estava grávida. Ela conta como foi a emoção da descoberta. Eu desconfiei que estava grávida, fiz o teste, estava no trabalho. Aí eu fui até o shopping próximo ao meu trabalho, fiz o teste sozinha. Aí deu positivo, eu comecei a chorar no meio do shopping, não sabia para quem falar, porque eu queria fazer uma surpresa, eu queria contar. E aí eu comprei um presente para ele, escrevi uma carta e aí liguei para ele, falei, olha, eu preciso conversar com você. Que presente era esse? Dá para falar? O que você comprou? Eu comprei um porta-retrato que tinham 3 mãozinhas. O pequeno Miguel chora e a entrevista precisa ser interrompida. Quer? É melhor. Porque ele tá chorando? Quer parar um pouquinho? Vamos parar um pouquinho. Ele... Só pra ficar mais tranquila, A pedido de Ana Carolina, não vamos mostrar imagens do bebê. Ela e o marido querem evitar a exposição da criança. A entrevista recomeça de onde parou. E como foi que você contou pra ele sobre a gravidez? Como você deu essa notícia? Ele olhava pra mim e falava, não tô acreditando. Ele ficou super surpreso, chorou, se emocionou. Foi bem legal, foi bem bonito. O que você falava na carta? O final da carta era que aqui dentro agora batiam 2 corações por ele. E aí ele ficou, assim, na hora ele meio perdido, não acreditou, ficou super emocionado, a gente se abraçou, chorou junto, porque era realmente o que a gente estava planejando e querendo, né, naquele momento. E a reação da família? Um rosto sereno. Um sorriso largo. Um olhar tranquilo. Esta é a nova Ana Carolina Oliveira, a mãe de Isabela Nardoni, que hoje consegue ver a vida de outra forma. Desde que aconteceu, eu sempre falei, sempre quis, a minha busca era voltar a ser feliz. Um exemplo de superação que vai ser mostrado para todo o país. Mas como ela conseguiu se reerguer? Óbvio que é uma ferida que ela vai estar sempre aqui, hoje um pouco mais cicatrizada. A vida nova ao lado do marido. O Vinícius sempre quis casar. Vou contar. Pode contar. O nascimento do filho Miguel. Não sei se eu pensava que tudo isso pudesse acontecer na minha vida de novo. Como Ana Carolina lida com as recordações da filha Isabela Nardoni? Você pretende contar pra ele o que aconteceu com a irmã?
Você ainda sonha com a Isabela? Uma prova de que, apesar de tudo, é possível ser feliz e recomeçar. Essas imagens traduzem uma história quase inacreditável de superação. Uma mãe que perdeu a filha de maneira covarde, que teve sua dor exposta para todo o país. Hoje consegue sorrir de novo, após sua segunda gravidez. Ana Carolina Oliveira, a mãe de Isabela Nardoni, foi capa de uma revista há 3 meses, quando ainda estava grávida. A notícia rapidamente se espalhou por portais da internet. Hoje, após o nascimento do bebê, ela aceitou dar sua primeira entrevista para um programa de TV. Em 2008, Isabela Nardoni tinha 5 anos, quando foi jogada da janela do apartamento do pai. O homem e a madrasta da menina foram condenados pelo que aconteceu. Minha conversa hoje, Gugu, é com uma mulher que é um exemplo de superação. Ana Carolina Oliveira. Há 3 meses, uma foto dela grávida ao lado do marido repercutiu em todos os meios de comunicação. 8 anos depois de encarar a pior dor que uma mãe pode sentir, Ana Carolina volta a emocionar o Brasil. Desta vez, com um sorriso largo no rosto, a experiência novamente da maternidade e a chance e a coragem de reescrever a própria história. É isso? É. Tá feliz? Tô muito feliz. É um momento muito especial na sua vida, né? Um momento diferente, outra expectativa, casada, com um companheiro, então não teria como explicar, só alegria. Miguel tá com pouco mais de 1 mês de vida, né? Fruto de um amor que transformou a sua vida. Exato. Né? Que amor é esse? A gente tá muito feliz, a gente viveu cada etapa do nosso relacionamento de uma forma legal, de uma forma bonita, sempre com muito companheirismo. E aí, depois de tudo isso, vem o maior fruto do nosso amor, que é o Miguel. Em instantes, Ana Carolina conta como foi descobrir que estava grávida novamente. Antes, ela explica como conheceu o marido. Eu e o Vinícius, a gente se conheceu numa festa de um bar aqui próximo à nossa casa. E a gente conheceu através de amigos em comum. Nesse dia, a gente não só ficou se olhando e tudo mais. E aí, no outro final de semana, a gente se encontrou numa outra festa. E daí, a gente começou um relacionamento que dura até hoje. Todos ficaram muito felizes. Queriam essa surpresa, essa outra vida nas nossas vidas, né? Todo mundo sabia que a gente já estava programando, então a notícia é sempre, sim, foi dia de festa. Cada momento da gravidez foi registrado. Neste vídeo, Ana Carolina exibe o barrigão mexendo. Miguel crescia forte. Era a esperança de um recomeço. A ansiedade era tanta no dia do parto que eles acabaram chegando antes do tempo na maternidade. O Vinícius estava super ansioso. Aí a gente até saiu para almoçar, aí a gente ainda tinha um tempinho para ir para a maternidade, aí chegou uma hora que eu falei, não, vamos logo, que eu antes de esperar lá do que esperar aqui, que eu já tava, queria ir logo. Bom, voltando então à entrevista que você deu recentemente à revista Veja, você diz assim: no auge dos problemas, você jamais pensou que se casaria na igreja e tivesse um outro filho.
Quando foi que você percebeu que estava preparada para recomeçar? Eu acho que quando a minha relação com o Vinícius ela foi fluindo, foi caminhando, os anos foram passando, a gente foi se programando, não sei se eu pensava que tudo isso pudesse acontecer na minha vida de novo, entendeu? Por um tempo a gente fica pensando que não dá para recomeçar, que aquela dor vai ser pro resto da vida. E aí, graças a Deus, ele surgiu na minha vida. E aí, assim, o apoio da família, a estrutura familiar, a minha relação com ele, amigos. Então a coisa foi fluindo e acontecendo. O Vinícius sempre quis casar. Vou contar. Pode contar. O Vinícius sempre quis casar. Então a gente tomou essa decisão e realmente foi fluindo, assim. As coisas foram acontecendo de uma forma bem bonita na nossa relação, tudo bem programado. Em instantes, a mensagem que Ana Carolina manda para todas as mães que vivem momentos difíceis. Buscar a felicidade não é tão simples assim. E a entrega do presente inesperado, que vai deixar toda a família feliz. O que será que tem nessa caixa, hein, Gugu? Será que ela vai gostar? Antes, conversamos um pouco sobre Isabela. Você era muito jovem. Você tinha noção de tudo isso naquela época? Olha, demorou um tempo ainda para cair a ficha de que por que tomava aquela proporção, por que tanta repercussão, porque, sim, eu sou uma pessoa normal, que aquela história que você só acha que acontece na casa do vizinho, você só vê as histórias na televisão e nunca imagina que isso possa acontecer com você. Então, essa era a minha realidade. E eu... Demorou para cair a ficha? Demorou para cair a ficha e você via a história todos os dias na televisão e a repercussão e as pessoas te reconhecendo e aí você tem uma hora que você fala, meu Deus, o que está acontecendo na minha vida? O que está acontecendo comigo? E eu acho que tudo que eu passei durante esse tempo e o pós, como as coisas foram acontecendo, fizeram com que eu recuperasse tudo isso, né? Com que eu recuperasse a minha vida, meu eu, a minha família e todos nós, assim, pra gente realmente viver uma vida como a que eu vivia antes de, infelizmente, tudo isso acontecer. Você ainda sonha com a Isabela? Olha, hoje eu sonho com ela sempre, mas hoje eu acho que os sonhos são mais esporádicos, assim. Ela tá sempre presente na minha vida, isso nunca vai apagar, ela vai estar sempre nos meus pensamentos, nas lembranças. Agora com o Miguel, aí fica aquela história, na minha gestação agora, naquela época. Então tem sempre uma lembrança que vem e que ela vai ficar pro resto da minha vida. Isso é inevitável. Você não separou assim nenhum cantinho especial para Isabela dentro da casa, mas você guarda, obviamente, fotos, sim, objetos pessoais, né? De